Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus, para nos aproximar mais de Deus, para entender o que Ele quer para mim, o que Ele quer para você, para eu poder entender os planos de Deus, viver o que Ele tem de melhor para mim. Eu preciso ouvir a palavra dEle, eu preciso seguir o direcionamento que Ele me dá. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir o direcionamento de Deus, e Ele irá dar o direcionamento a mim, o direcionamento a você. Neste momento é um momento para você se concentrar e prestar muita atenção na palavra que o Senhor vai dizer a você, porque é através dela que Ele libera virtude, poder, e através disso você alcança a vitória unindo a sua fé e as ações que Deus lhe manda fazer. Então, preste muita atenção no que Deus irá dizer. Oh Deus, Santo, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, oh Pai. Glórias e glórias nós te damos, Tu és Rei, Santo, 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 Pai. Nos apresentamos diante do Senhor para dizer o quanto Tu és bom, o quanto Tu és santo, o quanto Tu és poderoso, oh Pai. E o quanto queremos te servir, o quanto queremos cumprir e fazer a tua vontade, ó Deus. Cumpra o teu querer nas nossas vidas, Pai. Ó Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza, ó Pai. Pedimos ao Senhor o perdão e o direcionamento. Fale conosco, Senhor. Nos dê sabedoria, nos conduza segundo o teu querer, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui, hoje, nesta noite, o recado que Deus irá trazer para mim, que Deus irá trazer para você, está aqui no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 14, o versículo é o 3. O Senhor diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Olha o que o Senhor diz para mim e olha o que o Senhor diz para você nesta noite. Ele diz, Filho do homem, sou eu, é você. Aí ele continua, estes homens, ele nos mostra homens que levantaram os seus ídolos no seu coração. Entenda que tudo aquilo que eu busco mais, que eu busco em primeiro lugar, aquilo se torna um ídolo. Se eu quero agradar mais meu filho, ele se tornou um ídolo. Se eu quero agradar mais no meu serviço, ele se tornou um ídolo para mim. Se eu quero sempre estar à frente de algo, quero sempre demonstrar alguma coisa, quero sempre aparecer, eu me tornei um ídolo para mim. Isto se tornou um ídolo para mim. Tudo aquilo que eu busco com mais intensidade se torna um ídolo para mim. E se isso se torna um ídolo para mim, entenda que eu vou estar no meio destes homens a qual Deus está mostrando. Ele chama a mim e ele chama a você. Que ele está contando os segredos dele. E ele diz para nós, estes homens colocaram ídolos, eles levantaram ídolos, eles colocaram trabalho, eles colocaram obsessão em estudo, eles colocaram o filho, eles colocaram outros interesses como seus ídolos. Buscaram mais a isso
do que a minha presença. Aí ele diz que o que vai acontecer a este, ó, e os tropeços da sua maldade. Entenda que todas as vezes que eu coloco outras coisas que não é Deus em primeiro lugar na minha vida, porque em primeiro lugar na minha vida é o que eu mais busco. E se o que eu mais busco não é a presença de Deus, ele não é o primórdio da minha vida. Então, se o que eu mais busco é o trabalho, o primórdio da minha vida é o trabalho. Ah, mas no domingo eu vou para a igreja. Mas todos os outros dias você tem como buscar a Deus. Quando você se levanta, você pode buscar a Deus. Você não pode estar condicionado a uma construção de madeira, de tijolos, para buscar a Deus. Você precisa entender que Ele está no seu coração. E que quando você se levanta na madrugada, você dobra seu joelho, você está buscando a Ele em primeiro lugar. Quando você vai almoçar e você apresenta a Deus aquele alimento, você está colocando Ele como seu primórdio, lá no seu trabalho. Quando há algum problema na sua casa, a primeira coisa que você faz é orar e pedir direcionamento para o Espírito Santo, para depois tomar uma atitude. Você está colocando Deus como seu primórdio. E quando você não faz isso, minha irmã, a maldade é certa. Coisas ruins virão, coisas ruins acontecerão. E neste momento você vai dizer, onde está Deus? Porque Ele fez isso a muitos que abandonaram Deus, que descreram em Deus, porque fizeram de outras coisas o seu ídolo, e depois não identificaram isso, e agora são pessoas que não creem mais em Deus, acham que a sua própria força é o que capacita para vencê-lo. Entenda que o Senhor, Ele diz, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Entenda que quando eu penso que eu posso fazer algo sozinho, quando eu penso, né, eu passei num concurso de faculdade, mas foi porque eu estudei. Deus me ajudou. Mas se eu não tivesse estudado, minha irmã, meu irmão, cuidado com as palavras. Porque muitas vezes nossas palavras colocam ídolos na nossa vida. Entenda que Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele faz o impossível, minha irmã, ser possível. Eu já ouvi falar de casos de pessoas analfabetas que Deus deu um entendimento tamanho acerca da palavra que ganham muitas almas para Jesus. Agora você me diga, como uma pessoa que nunca leu a Bíblia consegue ganhar almas? É o Espírito Santo que faz. É Jesus, é Deus, porque Ele torna possível aquilo que para mim e para você era impossível. Isso é milagre. Isso não tem explicação. Mas quando você consegue explicar, minha irmã, não tem milagre. Quando você vive pela fé, existem coisas que acontecem na sua vida que não tem explicação. E tudo na sua vida que não tem explicação foi Deus que fez. Mas entenda que não é porque Deus fez um milagre na minha vida que isso é motivo que eu estou colocando ele em primórdio. Não é. O milagre, ele é provocado. Ele é provocado por mim e por você. Muitas vezes por um momento. Mas eu não posso querer viver de momento. Eu preciso ter a vida eterna, a salvação eterna, a presença de Deus eternamente na minha vida. E aí ele diz, puseram diante da sua face, devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Deus, ele pergunta, será que essas pessoas que fazem de outras coisas que não é Deus, o seu ídolo, será que essas pessoas, elas devem interrogar a Deus?
Mas por que, Deus? Mas como, Deus? Mas por que que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Por que que o Senhor deixou? Será que essas pessoas, elas têm esse dever, têm esse direito de perguntar? Porque se elas pararem e refletirem, todas as ações delas foram tomadas por ela mesma. Mas como o ser humano quer sempre encontrar alguém para pôr a culpa, e é claro, nunca admite ser o culpado. Ele joga a culpa em cima de Deus. E Deus nesta noite está dizendo para você, assuma seus erros, assuma as suas responsabilidades, aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Aprenda não só a colocar Deus em primeiro lugar, mas viver Deus. E as coisas que irão acontecer na sua vida não terão explicação. Porque os milagres que aconteceram na vida de Abraão não teve explicação. Mas foram estes milagres que conduziram ele à salvação eterna e a ter a presença de Deus eternamente na sua vida. É isso que eu quero. E Deus quer que você queira isso também, Mima. Tome posse da bênção, de tudo aquilo que Deus tem para você, no nome do Senhor Jesus. Ó soberano e eterno Pai, glórias nós te damos. Glorificado e exaltado seja o Senhor, Deus, tu és santo, digno de honra, digno de glória e de toda adoração. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Ó Deus, nós glorificamos ao Senhor por todo esse entendimento. Quantos são aqueles, Pai, que estão virando as costas para o Senhor, porque acham que por eles mesmos irão conseguir vencer, que são suas forças de vontade, o seu intelecto que o faz vencer, não reconhecem a soberania do Senhor, a grandeza do Senhor, a pequenez do homem. Não entende que no início o Senhor nos fez do pó e que foi o Senhor quem soprou o fôlego da vida no nosso corpo para que pudéssemos viver. E muito mais que isso, o Senhor nos deu o livre-arbítrio de escolher o que fazer e como fazer. E isso se chama raciocinar, pensar antes de agir. Quantos são aqueles que estão agindo e depois vão pensar? Tá? Também há aqueles que nem pensam, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia dos teus filhos, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, a trilhar no caminho certo, para que eles não sejam mais um desses que levantam ídolos no seu coração e depois querem questionar o Senhor sobre como, porquê, onde, cadê o Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e abrir os nossos olhos a cada dia mais e mais, Pai, para que possamos estar firmes, firmados na rocha que é o Senhor, firmados na palavra, fazendo e cumprindo o teu querer e a tua vontade, porque isso é o que importa. Buscar a tua presença, buscar a tua face, é o que importa para alcançarmos a salvação eterna, ó Deus. É no nome de Jesus que eu abençoo a vida de cada um, Pai, que está aqui dedicando o seu tempo a ouvir a tua voz, a receber o direcionamento do Senhor. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha aqui desse vídeo. E se você não for inscrito, não for inscrita no canal, se inscreva, que possamos juntos crescer em graça e sabedoria, no nome de Jesus. E que Deus te abençoe, no nome de Jesus.